Oi, gente. Então, vamos aqui agora para as questões do TD4, certo? Que o Euclides passou, que é o TD de juros, misturando também com porcentagem, certo? E mais uma vez vou pedir que vocês desculpem a minha voz, porque, né, rinite não me deixa ficar em paz. Mas vai dar certo aqui. Vamos lá, primeira questão. O acesso à educação infantil aumentou nos últimos anos, com a frequência escolar na faixa etária de até 3 anos, subindo de 30,4% em 2016 para 34,2% em 2018. Caso a taxa de crescimento do acesso à educação infantil, observada de 2016 a 2018, tivesse sido mantida, a frequência escolar no ano 2020 deveria ter sido de aproximadamente... Pronto, então vamos lá. O que essa questão está dizendo? Vamos esquecer esse contexto, tá? Vamos trabalhar mais com números. Em 2016, a porcentagem era 30,4, certo? Em 2018, a porcentagem passa a ser 34,2. Então, eu tenho que em 2 anos, a taxa ela teve um crescimento de... Vamos esquecer as porcentagens, certo? Vamos esquecer que é porcentagem. Vamos trabalhar com número, que é mais fácil, e dá na mesma coisa. Vamos trabalhar aqui como sendo... O número inicial era 30,4, a quantia inicial era 30,4 em 2016, e a quantia final, em 2018, era 34,2, certo? Ou seja, em 2 anos, teve um acréscimo de 3,8, certo? Que é exatamente a diferença entre 30,4 e 34,2, certo? É 3,8. Só que esse é o valor que aumentou. Aqui o contexto é a taxa de crescimento, certo? Como é que calcula a taxa de crescimento? A gente faz a diferença, divide pelo valor inicial e multiplica por 100, certo? Que a gente vai ter a porcentagem que aumentou em relação ao valor inicial. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar 3,8, que é a diferença, dividir por 30,4, que é o valor inicial, certo? Isso daqui vai dar 0,125, beleza? Multiplicando por 100, para poder dar em porcentagem, vai dar 12,5%. O que é que significa esse valor? Significa que de 2016 para 2018 teve um aumento de 12,5%, certo? Em relação à taxa de 2016 para poder chegar a de 2018. Essa é a taxa de crescimento. A questão está perguntando se essa taxa ela tivesse sido mantida. Ou seja, se do ano de 2018 para o ano de 2020, como são 2 anos também, se a taxa tivesse sido a mesma, certo? A variação não vai ser a mesma. Por quê? A variação desses 2 anos é 3,8. A variação é só a diferença entre os valores. E a variação do valor de 2018 para o valor de 2020 não vai ser 3,8, certo? Já que são quantidades diferentes, beleza? Então vamos lá. Se eu pegasse a taxa de 2016 e acrescesse 12,5%, eu chegaria na taxa de 2018. A questão que é a taxa de 2020, seu resultado de quando acrescer 12,5% de 34,2%. Então vamos aqui. Aqui você tem duas formas de fazer. Ou você calcula quanto que é 12,5 de 34,2 e soma a 34,2, ou calcula quanto que é 112,5 de 34,2, que vai chegar no mesmo resultado. Por que 112? Porque 100 é o meu total, certo? É o que a gente tem agora. O que tiver além de 100 é porque foi um acréscimo. E se por acaso fosse abaixo de 100, 90%, 80%, o valor final em relação ao inicial, significaria que teve uma baixa ao invés de um aumento, certo? Mas aqui a gente está trabalhando com uma taxa de crescimento, logo é um aumento. Então, eu vou fazer aqui pela primeira opção, certo? Vou calcular quanto que é 12,5% e acrescer, para poder ficar mais fácil todo mundo entender, certo? Então, vamos lá. 12,5%, certo? Lembrando que porcentagem é sempre um valor sobre 100, já que é porcentagem por 100, de 34,2. Isso aqui é um bizu, que é legal a gente saber. Quando a gente está querendo calcular uma porcentagem de um determinado valor, a gente sempre vai multiplicar eles dois, certo? Vai multiplicar a porcentagem pelo valor. Então, vai ficar o seguinte, isso daqui vai ficar 12,5 sobre 100 vezes 34,2, certo? E esse resultado vai dar 4,275, certo? Então, isso daqui foi a quantia que aumentou. Que tá vendo, ó, como é diferente da quantia que aumentou de 2016 para 2018, já que, apesar da taxa ser a mesma, os valores a que essa taxa vai ser aplicado são diferentes. Logo, a diferença não vai ser igual, certo? Então agora vamos lá. A gente descobriu quanto que é a diferença. Agora é só a gente somar com o valor inicial para poder ter o valor final de 2020. Então vai ficar 34,2 mais 4,275. 38,475, certo? Isso vai ser a nova quantidade, certo? Porque a gente escolheu apagar aqui a porcentagem, porque ia ficar a porcentagem da porcentagem, enfim, ia ficar meio chato.
Mas enfim, esse daqui é o valor. É aproximadamente 38,5%. Então, resposta, letra B.